esposa, né? Deus abençoe mesmo, prazer, tá? Receber você aqui em nossa igreja. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Para mim é um prazer. Estou aqui hoje com a minha esposa, a Dejanira. Trago um abraço da igreja de Porto Seguro, na Bahia. Estou aqui na casa do pastor Juarez, tem nos recebido, nos suportado e sustentado ali. Glória a Deus pela vida do pastor. E nessa noite, tardezinha ainda, né? Nós temos um projeto que nós intitulamos de Projeto Sertão. Projeto que nós fazemos todos os anos, no mês de julho, segundo semestre de julho, período de férias, e nós visitamos cidades com um índice de 10% de crentes para baixo, e ali nós fazemos um trabalho evangelístico de 15 dias. Esse trabalho começou desde 2013, e tudo começou quando em 2010 eu fui participar de um projeto em Mauriti, uma cidade do interior do Ceará, e até ali eu não tinha me despertado para a tarefa da igreja. Então, pouco tempo de consagrado ali a pastor, mas eu era o pastor ali dentro da igreja, tudo acontecia dentro das quatro paredes, e as pessoas se convertiam vindo para a igreja, e ali elas se identificavam com a igreja, com os irmãos, e a igreja, de certa forma, ela prosperava, ela crescia, e cresce assim. Só que, quando eu fui nesse projeto, em Mauriti, eu vi a realidade nua e crua, naquela cidade, uma cidade voltada para o catolicismo, a idolatria, e eu fiquei ali 21 dias naquela cidade, nesse projeto. Não tinha conforto, não tinha nada, mas nas ruas e nas zonas rurais daquele município, Deus me levou a situações onde eu pude ver qual era o meu papel, não como pastor, mas como crente, como servo de Deus, como alguém escolhido por Deus. Eu vi que o meu papel era ir falar do amor de Deus, era pregar o evangelho, e nós encontramos situações de pessoas que estavam ali jogadas, pessoas que estavam presas à idolatria. A cidade tinha um pouco menos de 2% de crentes, não tinha quase crente ali, e não tinha ninguém, não havia pessoas para falar do amor de Deus para aquela cidade. E muitas pessoas se renderam ao Senhor Jesus naquela ocasião, naquele evangelismo. E eu saí de lá, eu saí de Mauriti em 2010, com o meu coração ardendo, com sede, vontade de fazer aquilo que a Juvep fazia e faz até hoje. A Juvep faz 2 projetos no ano. Eu falei, meu Deus, eu gostaria muito de fazer isso como pastor, mas eu era um pastor ainda do grau local, não tinha autoridade nenhuma para fazer aquilo, mas eu comecei a orar, a falar ao Senhor: Deus, eu preciso alcançar o favor do Senhor aí, se eu tocar aí no coração da nossa diretoria, porque eu quero muito fazer esse projeto. E aí eu fui orando, 2 anos depois, eu fui convidado a fazer parte da diretoria distrital. Falei, está facilitando, eu aqui dentro, eu vou poder estar falando mais. E compartilhei com o pastor Edson, nosso presidente, e aí o pastor Edson falou: não, Hélio, se a sua igreja, a igreja que você está pastoreando, assumir o projeto, fica à vontade, você tem a bênção para fazer. Você só não pode contar com a presença das outras igrejas. Mas se a sua igreja abraçar com você esse projeto, você pode fazer, você tem a nossa bênção. Eu falei, pronto, é isso aí. E aí eu cheguei na igreja, comecei já a falar daquilo que estava no meu coração, comecei a compartilhar com a igreja. E
nós fizemos o nosso primeiro projeto em 2013. Então Deus, a partir dali, a igreja foi impactada por um mover de Deus, e a igreja abraçou a causa, e hoje nós fazemos esse projeto. Como já disse, nós estamos no 5º ano, fizemos o 5º projeto, e graças a Deus a igreja na qual ali eu pastoreio, uma igreja no bairro chamado Baianão, um bairro populoso, um bairro carente, é um bairro pobre, mas Deus tem ali nos abençoado. Na nossa igreja nós não temos empresários, é uma igreja de pessoas, é como aquela igreja lá da Ásia, né? É uma igreja pobre, mas é uma igreja rica, porque Deus tem nos abençoado e tem nos dado condição de todos os anos sair e fazer esse projeto. Em 2017, nós fizemos um projeto lá na cidade de Uruçuí, no estado do Piauí. Levamos a palavra do Senhor ali naquele lugar. 94 pessoas na ocasião se renderam ao Senhor, e a igreja participou. A igreja do Baianão, a igreja na qual eu pastoreio, está envolvida. Mas Deus tem movido o coração das demais igrejas. Deus está abrindo a visão. Mais irmãos, esse ano nós vamos fazer, eu vou estar mostrando aqui algumas imagens aí de PowerPoint. Nós vamos fazer lá no estado de Sergipe, e outras igrejas já estão abraçando conosco, porque esse trabalho é um trabalho, não é o trabalho de uma igreja, é o trabalho da igreja de Cristo, é o trabalho da igreja de Cristo. E Deus tem nos abençoado de forma poderosa, nos dado condição. É um trabalho que tem custo, mas Deus tem pegado irmãos assalariados que têm abraçado e têm participado desses projetos. Então eu quero, nessa noite, falar um pouco desse projeto. Vou mostrar aqui algumas fotos, pedir a irmã aí do PowerPoint aí para colocar as imagens. Vou estar falando um pouco para os irmãos. Muito bem. Então, ali tudo começou em julho, está muito alto aqui, né? 2012, mas eu queria, eu vou passar aqui a outra foto, não sei se está alcançando aqui. Então, o nosso alvo, a visão, é evangelizar cidade do sertão, com média menor de 10% de cristãos. Fazemos cultos nas praças. Nós chegamos na cidade e à noite nós saímos com a passeata. Vamos todos uniformizados de verde, como estão ali, fazendo cantoria, andando pelas ruas, e as pessoas, e aí desperta a curiosidade das pessoas. Quem é esse povo? Tem um povo diferente na cidade, então o povo quer saber quem é. No dia seguinte, nós já estamos na rua falando do amor de Deus. As pessoas já, de certa forma, já têm uma noção de quem é esse povo. Esse povo é o que estava ontem na rua, cantando, adorando ao Senhor, com violão, com músicas. Então, o povo já sabe. Evangelismo porta a porta, batemos nas portas, falamos de Deus, ministramos o curso que significa seguir a Cristo. Nós usamos lá na Bahia, e alguns cursos o tempo não é suficiente para a gente terminar, a gente dá uma acelerada, mas os cursos que nós não terminamos, nós deixamos a igreja local na responsabilidade de concluir. Lembrando que nas cidades que nós não temos igreja, nós fazemos parceria com a Igreja Batista, a Assembleia de Deus. A igreja que estiver lá, nós vamos com antecedência, conversamos com os pastores, e eles abraçam a causa. Quando nós saímos, eles acolhem aqueles irmãos que tomaram a decisão. Muito bem, Ministério de Artes, Coreografia, Arrepió, o Zanetti tem participado, acho que do 3º projeto. O Zanetti tem estado com a gente, participando, e tem sido uma bênção a presença do Zanetti. Então esse aí foi um trabalho em Glória, na Bahia. Lá hoje nós temos o pastor Aguinaldo, e esse trabalho começou com o pastor Joselito, e hoje tem o pastor Aguinaldo que está dando continuidade. O trabalho tem sido uma bênção naquela cidade. Igreja Missionária Unida em Glória. Ali o pastor e a esposa Yara. Muito bem. 2015, Araripina, Pernambuco.
esse projeto não foi efetivado, porque há 15 dias da realização do projeto, o pastor que abraçaria o projeto, ele saiu para almoçar, e nessas cidades do interior, aí do Nordeste, do sertãozão aí, eles andam 3, 4, 5 em cima de uma moto, e esse pastor, ele foi almoçar, ele, a esposa e o filho, e quando ele saía do restaurante, ele foi atropelado e morreu na hora. Então, há 15 dias do projeto, ele foi atropelado, morreu na hora. A esposa ainda hoje está paraplégica, e o filhinho não teve nada, só algumas escoriações, e faltavam 15 dias para o projeto, e agora não poderíamos mais fazer uma parceria com um pastor lá em Araripina, no estado de Pernambuco. E o que é que nós fizemos? Nós fomos para Cravolândia. Cravolândia é uma cidade do sertão da Bahia, e nós tínhamos na época um pastor que nós conhecíamos. Como nós já estávamos tudo preparados, os irmãos todos preparados para ir para Pernambuco, o pastor falou: não, por que não faz esse projeto lá em Cravolândia? Nós vamos abraçar, nós vamos dar tempo para a gente agilizar. Ela era na Bahia mesmo, e ele resolveu tudo lá, ajeitou, e nós fizemos o projeto que seria em Pernambuco, lá no sertão da Bahia mesmo. Em 2016, nós fomos para uma cidade da Chapada Diamantina, chamada Wagner. Também fizemos um projeto lá em parceria com a Igreja Batista. Foi o terceiro projeto lá na cidade de Wagner. E lá em Wagner nós também tivemos, graças a Deus, muitas conversões. Tínhamos a parceria com a Igreja Batista, mas a Igreja Presbiteriana também abraçou muitos dos irmãos que ficaram lá, que tomaram decisão. Então, esse trabalho em Wagner foi um trabalho também abençoador. Lembrando que, quando nós chegamos na cidade, nós buscamos uma escola. Pegamos uma escola, e Deus tem nos abençoado até os dias de hoje. Nessa cidade de Wagner, nós inauguramos uma escola agrícola. Colchões, tudo novo, tudo zerado, os colchões estavam nos plásticos, e Deus tem assim nos surpreendido de forma maravilhosa. Esse projeto em Wagner, nós tínhamos uma estrutura excelente, muitas salas, muitos banheiros. Deus assim fez algo maravilhoso. De início nós tínhamos medo, é um desafio de certa forma grande, causou algum temor no nosso coração, mas Deus começou a mostrar que Ele estava na causa. É a minha vontade, é o meu desejo que a igreja faça isso, e Deus vem abrindo portas, Deus vem escancarando portas, e o trabalho tem sido feito para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Uruçuí, 2017, lá no estado do Piauí, onde nós temos hoje o pastor João Oliveira. Em Uruçuí também nós tivemos 92 conversões. O trabalho tem prosperado lá na cidade de Uruçuí. Deus tem abençoado o pastor, o trabalho naquela cidade, e muitos daqueles irmãos que tomaram decisão estão firmes nos caminhos do Senhor. Quando 92 pessoas se convertem, isso não significa que vão ficar todas essas pessoas, mas normalmente fica ali 15%, que é um bom número. 20 pessoas, se uma alma tem valor para Jesus, imagine 5, 10, 15 que permanecem. Então, graças a Deus, o trabalho em Uruçuí tem prosperado. Deus tem abençoado ali aquele trabalho. Ali é o pastor João Oliveira, a esposa Rose, e ali são muitos daqueles irmãos, são aqueles que tomaram decisão nos dias do projeto lá no estado do Piauí, na cidade de Uruçuí. Muito bem, aqui é a igreja em Uruçuí. Vocês conhecem esses irmãos? Esses irmãos estiveram conosco, né? Pastor Ismael, pastor Juarez, pastor Antônio e a pastora Dalva. Estiveram conosco lá em Uruçuí, ficaram alguns dias conosco, foi bênção para nós. Eu creio que eles puderam ver e sentir e viver aquilo que Deus estava fazendo ali naquela cidade. Então,
foi uma bênção e tivemos lá esses abençoados conosco lá na cidade de Uruçuí. Aí ali é o pastor Joselito, foi quem ficou na cidade de Glória quando começou o trabalho, né? Hoje aqui está o pastor Aguinaldo, ali o pastor Edson, todos conhecem. E em 2018 nós fizemos um projeto em Teixeira de Freitas, também lá na Bahia. Teixeira de Freitas é uma cidade que tem um índice acima de 10%. Mas o pastor Aguinaldo, ele é outro Aguinaldo, não é aquele Aguinaldo. Aquele lá é Aguinaldo Ramos, esse aqui é o Aguinaldo Bento. Ele começou um trabalho em Teixeira de Freitas e ele pediu para que nós pudéssemos fazer o projeto lá em Teixeira de Freitas. Qual seria a possibilidade? Uma vez que Teixeira de Freitas não está dentro das nossas estatísticas, né, de 10% de cristãos. E eu falei, pastor, eu vou orar, vou sentar com os irmãos e vamos ver o que é que a gente pode fazer. E foi de acordo comum dos irmãos lá no Baianão, na igreja, de que nós fizéssemos esse trabalho lá. E também foi um trabalho muito proveitoso. Tivemos 94 conversões, né? O Senhor nos abençoou com a escola também ali, o local onde nós fizemos o culto. Ali o pastor, como ele está começando, esse lugar que está a lona é a igreja dele hoje. Então a igreja, o lugar onde ficam os instrumentos é coberto, né? E nós estamos do lado de fora, é uma área grande onde ele já está construindo um galpão. E o projeto deu uma alavancada. Então o pastor Aguinaldo é esse senhorzinho aqui, uma bênção. Então ele está muito feliz com o trabalho lá em Teixeira de Freitas. E Deus tem abençoado ali a igreja. Muitos irmãos estão firmes também lá no trabalho. E agora nós temos 2019, onde o trabalho vai ser numa cidade chamada Canindé do São Francisco. Uma cidade com 29 mil habitantes. Uma cidade também onde a idolatria impera. Muita, mas muita idolatria. Algumas festas religiosas. E o povo daquela cidade precisa também de Jesus. Estive em Canindé do São Francisco por 3 vezes. Era um desejo meu de voltar lá naquela cidade para fazer um trabalho evangelístico. E eu estive orando desde o ano passado para onde nós iríamos fazer o projeto em 2019. E Deus inclinou o nosso coração para esta cidade. E nessa cidade nós vamos estabelecer um trabalho da Igreja Missionária Unida do Brasil. Lá nós vamos estar levando um pastor. Nós consagramos um pastor esse ano, começo do ano, e ele vai ficar tomando conta, né, vai estar assumindo a congregação lá na cidade. Ele vai se mudar de Porto Seguro e vai estar pastoreando a igreja lá no estado de Sergipe. E eu quero enfatizar que os nossos resultados poderiam ser melhores se nós estivéssemos abrindo igrejas com nossos pastores, com os nossos obreiros. Muitos desses trabalhos que nós fizemos não teve um resultado tão bom por ser igrejas que não falam a nossa língua, não tem o mesmo trabalho, é outra linha de trabalho. E se nós usarmos os nossos obreiros, eu creio que o trabalho vai funcionar, vai prosperar muito mais. Então nós estamos trabalhando e orando a Deus para levantar trabalhadores, que a seara é grande, mas o Senhor diz que os trabalhadores são poucos. Então esse ano, a partir desse ano, eu vou estar chamando, trazendo irmãos com o coração disponível para fazer a obra do Senhor para perto de mim, porque a cada ano eu quero abrir uma igreja deixando um pastor da nossa igreja, levando um pastor da nossa igreja. E como é um trabalho da igreja, esse trabalho, esse projeto Sertão, ele hoje não é um projeto nosso, não é um projeto da igreja local, Missionária Unida do Baianão, em Porto Seguro. Hoje é um projeto da Igreja Missionária Unida do Brasil. Não é isso, pastor? É um projeto da Igreja Missionária Unida do Brasil. Quem sabe lá na frente nós teremos um pastor, um obreiro dessa igreja aqui,
pastoreando uma igreja, colocando um coração à disposição de Deus para pastorear uma igreja no sertão. Porque hoje nós fazemos um projeto, mas quem sabe mais na frente nós vamos fazer 2 projetos por ano. E nós vamos precisar de mais e mais obreiros. Então, hoje é um trabalho da Igreja Missionária Unida do Brasil, não um trabalho da Igreja Missionária Unida de Porto Seguro ou do Baianão. É um trabalho da Igreja Missionária Unida do Brasil. E eu creio que Deus certamente nos abençoará nesse projeto, vai fazer com que muitas pessoas abram o coração para fazer esse trabalho que é a vontade de Deus. Não preciso perguntar: Deus, eu quero saber do Senhor se eu posso fazer missões, eu quero saber do Senhor se eu posso sair para pregar o Evangelho em tal cidade. Eu preciso tão somente me preparar para fazer o que Deus está mandando. Eu preciso colocar o meu coração à disposição de Deus e me preparar para fazer o que Deus está mandando. Mas eu tenho certeza que é vontade de Deus que a igreja dele esteja envolvida, participando do trabalho missionário. Então, vai ser em Canindé. Aqui tem alguma coisa. Canindé do São Francisco é um município brasileiro no extremo noroeste do estado de Sergipe, que fica distante 213 quilômetros da capital Aracaju e serve de portal de entrada para passeios turísticos nos cânions do Rio São Francisco. Sua população, conforme estimativas do IBGE de 2018, era de 29.430 habitantes. Então, algumas imagens aéreas ali, né, de Canindé do São Francisco. É uma cidade pequena, mas uma cidade limpa, bonita, organizada, uma cidadezinha bem, eu diria uma cidade boa para se morar também. E aqui nós temos o desafio, né, nós temos alguns desafios financeiros. Nós, quando vamos para esses projetos, nós levamos toda a nossa estrutura, colchões, levamos fogão, geladeira, freezer, o que precisar, nós levamos o projeto. Então, isso tem um custo. Nós pagamos para ir para Uruçuí R$22 mil só no ônibus. É o preço que o ônibus nos cobrou para levar em Uruçuí, no Piauí, 22 mil. Para ir para Canindé do São Francisco, R$15 mil. O ônibus nos cobra. Só que no ônibus nós não conseguimos levar tudo que temos. E nós precisamos de um meio de transporte, né? Aqui é o nosso pastor que vai estar indo para ficar lá, foi ele que criou isso aqui, e ele colocou ali, na necessidade de transportar a estrutura do projeto, colchões, material de cozinha, alimentos, materiais de artes, som, iluminação e bagagens em geral, lançamos o desafio de fazer uma aquisição de um caminhão baú. Ele botou até a marca, Mercedes Acelo 1016, e ele fala da oferta. Então, mas eu estava falando, eu conversando com o pastor Juarez, eu falei: dinheiro não é o problema para fazer a obra do Senhor, porque até aqui Deus tem abençoado. Se você perguntar para mim: mas pastor, tem sentido falta de alguma coisa? Não, Deus tem suprido as nossas necessidades. Hoje nós temos um irmão lá na nossa igreja que ele tem um caminhãozinho baú, e é ele que transporta. Só que nós não podemos ficar contando com... Passou ali. Nós não podemos estar contando com ele sempre, porque esse caminhão é um caminhão dele pegar o frete dele. Ele participa do projeto, ele vai conosco. Ele é um irmão que tem 3 anos, vai fazer 3 anos de convertido, mas ele tem ido nesses projetos. Ele falou: o meu caminhão eu vou usar em prol do projeto. E na véspera do projeto, o que é que nós fazemos? Eu pego o caminhão dele e falo: vai, faça a revisão. Nós gastamos em torno de 4, 5 mil com ele. Deixa o caminhão no jeito, tudo certinho. Dou o dinheiro para ele botar o combustível, comer na estrada. E nós temos usado o caminhão dele. Mas eu não sei até quando nós vamos poder contar com o caminhão dele. Ele tem nos abençoado. Então nós temos colocado o desafio de adquirir um caminhãozinho desse para transportar os equipamentos, para transportar o material do projeto. Mas eu tenho certeza que Deus, Ele está no controle, Deus está no comando. Eu sei que Deus está preparando tudo. O irmão falou: pastor, não seria melhor a aquisição de um ônibus? Não, porque o ônibus tem a manutenção,
ônibus vai dar muito mais, vamos ter muito gasto, porque nós não vamos viajar com esse ônibus. Poderíamos até agregar esse ônibus a uma empresa lá no município, mas a nossa necessidade prioritária é o caminhão. Então, Deus, como já disse, até aqui tem nos abençoado. Deus tem nos abençoado. Como há necessidade, nós estamos orando. Nós oramos para que Deus levante. Como disse, a nossa igreja não é uma igreja rica, não é uma igreja de empresários, mas Deus tem usado aquela igreja de forma poderosa para estar fazendo esses projetos. Então, eu creio que Deus, que é o dono do ouro, que é o dono da prata, eu creio que Ele vai enviar recursos. Confiamos no Senhor e estamos orando para que Deus, que até aqui tem nos abençoado, Ele vai continuar nos abençoando. Eu creio que o Deus que nos escolheu, que nos chamou, que nos deu, esse projeto, o projeto para Canindé do São Francisco, ele custa hoje R$800, saindo de Porto Seguro. R$800 é o valor que nós cobramos. Esse valor é para cobrir o ônibus, esse valor é para cobrir o material didático que nós usamos. Nós fazemos camisa, fazemos boné, o chapeuzinho, entregamos para carregar água, cantil, né, o nome do equipamento lá. O que mais que a gente faz? Alimentação, café, almoço, café à tarde, janta, tudo com abundância, não tem escassez. Fazemos, se pegarmos esse valor e dividir por refeições, durante 15 dias, vai ver que fica barato, mas nós não temos o objetivo também de colocar inscrição com a intenção de sobrar dinheiro. Vamos botar a inscrição de R$800 para sobrar dinheiro, para a gente comprar isso, comprar aquilo. Não, a inscrição é para dar condição aos irmãos de participarem do projeto, só para isso. R$800 são 1.000 e poucos quilômetros de Porto Seguro à cidade, e nós cobramos esse valor somente para cobrir as despesas do projeto. Não temos nenhuma intenção de fazer reserva em caixa com o dinheiro do projeto. Pagou o projeto, falou de Jesus, amém. É isso que é o nosso alvo, é o nosso objetivo. E eu quero dizer para os irmãos aquilo que eu já só repeti: esse trabalho não é um trabalho nosso, não é um trabalho da igreja de Porto Seguro, é um trabalho da Igreja Missionária Unida do Brasil. E eu quero já deixar aqui para os irmãos o desafio de participar, de se envolver, né, de participar desse projeto. Se não der para ir daqui direto para Sergipe, vocês vão para Porto Seguro. De Porto Seguro, vocês irão conosco dentro do ônibus. Nós já alugamos o ônibus, e se nós precisarmos, nós vamos alugar outro ônibus, mas nós já temos um ônibus garantido. Então, se tivermos um número que um ônibus não seja suficiente, nós vamos alocar outro ônibus. Então, quero dizer para os irmãos aqui que esse trabalho também é seu. Você faz parte desse projeto. Você também é um escolhido de Deus para sair, para fazer esse trabalho. E missões, nós fazemos missões na nossa cidade, é verdade. Fazemos missões na nossa rua, no nosso bairro, na nossa casa, onde começa. Mas a palavra do Senhor, né, lá em Atos 1:8, diz que nós temos que ir até os confins da terra. Nós temos que sair de Jerusalém, nós temos que ir para a Judéia, para Samaria e ir para os confins da terra. Então nós não podemos parar, nós temos que fazer a obra do Senhor enquanto é tempo. E essa igreja aqui está convidada, desafiada, no bom sentido, a participar do projeto. Eu tenho certeza que o dia que você for, você nunca vai ser o mesmo. Deus mudou a minha vida, Deus mudou a minha história, no que diz respeito à obra, a missões, a partir daquele dia que eu fui lá para o Ceará, para conhecer a realidade e viver a realidade. Lembrando que lá nesse projeto, cada missionário lá tinha um balde de água com 8 litros
para tomar banho. Era 8 litros. Você não podia tomar 2 banhos por dia, porque não tinha água suficiente, não podia desperdiçar água. Então, era 8 litros de água para você tomar um banho. Se você desperdiçar aquela água, já era. Então, você pegava 1 litro, jogava no corpo, sabão, e o restante jogava na cabeça. E a gente ficava muito alegre, que ainda tinha irmão que esquecia de tomar banho, e a gente usava a água dele. Tinha um irmão lá que ele não gostava muito de tomar banho, né? Ele era de um país aqui da África, da Nigéria, eu acho que ele era da Nigéria, não sei. E ele comprava lenço umedecido. Chegava com lenço umedecido, tomava o banho e o pessoal tirava o couro dele lá. Então, é isso aí. E Deus me ensinou ali naquele lugar. Deus me ensinou a amar as pessoas. Deus me ensinou, me mostrou que eu não fui chamado para ser um pastor só para estar aqui no púlpito, só para estar fazendo reunião daqui, da acolá. Não, Deus falou, você tem que fazer também a obra. Você tem que ir fazer a obra do Senhor. E Deus tem nos abençoado. A igreja tem prosperado. A igreja tem crescido. Deus tem multiplicado a igreja lá. E Deus tem cuidado da igreja. Então, irmãos, quando a gente faz o que Deus manda, o que está no coração de Deus, Deus abençoa a igreja. E Deus tem nos abençoado. Eu quero aqui compartilhar com os irmãos, rápido, Atos capítulo 20, Atos 20, 22. Eu creio, essa igreja é uma igreja missionária. Já fui informado aí, A Néia falou muito bem dessa igreja e diz que essa igreja é uma igreja missionária. Então, louvado